Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Ok, essa é a nossa segunda aula de sábado, dia 10 de janeiro, 2026. Ah, então, o Yanni, né, aquele que transcendeu a identificação com a sua natureza Prakriti, né, com as suas personalidades flutuantes, né, condicionadas por diversas proporções dos gunas, né, ele transcendendo tudo isso, ele permanece identificado com a consciência que ilumina e revela este mundo Prakriti, né? Ele não tenta modificar o campo dos objetos das experiências porque ele compreendeu a impossibilidade. Ele compreendeu que o corpo-mente Prakriti está também sujeito a flutuações, o mundo sujeito a flutuações, portanto, viver e obter sempre o que você quer é uma missão absolutamente impossível, como eu costumo dizer. Se você se mete a fazer um empreendimento que é impossível, né, você vai sofrer muito, porque você está querendo realmente obter alguma coisa que é impossível de ser obtida. A frustração, né, e a dor é inevitável. Você está numa missão real, não a missão impossível dos filmes lá do James Bond, mas não, é impossível mesmo, entendeu? Controlar um mundo que é de jurisdição de Maya e Shwara, né? Então, nós vimos tudo isso e tudo está mudando, nossos corpos estão envelhecendo, as mentes estão modificando, né? É difícil lidar até mesmo com outros seres vivos, porque o que é compatível hoje se torna incompatível amanhã, né? Eu costumo colocar mais em termos de que o que mantém as pessoas associadas por um período de tempo são valores comuns, né? Valores compatíveis, né? Mas só que até mesmo os valores é um nível, né? É um subproduto, né? Da personalidade do indivíduo que se torna às vezes mais rajásico, mais satírico, mais tamásico com o tempo, com o passar do tempo, né? E isso vai caracterizando o tipo de valores de cada uma desses indivíduos em seus estágios distintos, né? Então, você não consegue manter um relacionamento com uma pessoa por tempo indeterminado que seja fundamentalmente baseado em valores comuns ou uma compatibilidade da personalidade de cada um, porque tudo está se modificando. E os relacionamentos humanos são quase sempre um esforço que ambos os parceiros fazem para adequar os valores ou a personalidade do outro à sua personalidade. A minha está mudando, a outra está mudando. Então, aquele que tem uma personalidade mais forte vai tentar controlar a mudança no outro para não perder a compatibilidade, né? Mas isso acaba dando muita encrenca, né? Então, a gente vive com as pessoas somente até quando nós tenhamos valores compatíveis, né? Ou valores comuns, né? Então, qual é a vantagem de tudo isso? É de ter essa proteção, que é o equilíbrio mental, emocional, para lidar com os sobe e desces da vida, né? Esses picos, né? E vales. No Brasil existem muitos vales. Quando eu deixei o Brasil, quando eu era jovem, estava ainda estou nos meus 30 anos, né? E eu deixei o Brasil por causa das variações que ocorrem a nível social e financeiro, econômico, político, né? Não tinha nenhuma estabilidade. O Brasil é um dos países mais difíceis de viver. E eu deixei o Brasil porque eu não queria dar com aquele desequilíbrio, né? As coisas no Brasil vão assim, ó. Quando você pensa que você arrumou um negócio, começou a fazer uma coisinha, que agora você tem um... Eu vi quase todas as pessoas, principalmente até mesmo do lado da minha família, mas do lado da família da minha primeira esposa, pessoas que ficaram ricos e depois perderam tudo por causa dos picos e vales do ponto de vista político, social, financeiro, econômico, né?
E como é que você vai desenvolver esta força, somente através do Atmanyana, sabendo que, ok, né, estamos aqui, esse é o Brasil, né, os picos e vales são extremos, mas nós temos o Vedanta Brasil, nós temos o Gita, e assim nós podemos, né, desenvolver esse equilíbrio, essa força, né? É o mesmo no prazer e na dor, em geral, né? Ele tem uma certa equanimidade. Nós vimos a passagem que é o mesmo em relação a um torrão de terra e um pedaço de ouro. Naturalmente, isso é um simbolismo extremo, radical, para explicar a característica samatva da mente que opera no Yana, entendeu? Que ele vê quase tudo como simplesmente os elementos, ou os gunas, ou a manifestação deste universo, né, de configurações infinitas, todas elas sobreposições naquilo que é a única realidade, que é a consciência realmente do observador de tudo isso, né? Ele transcendeu aquelas vasanas, né, de gosto e aversão vinculativas. As coisas vêm, as coisas vão, a riqueza vem, a riqueza vai. Qual é a riqueza maior para o Aniani? É a vitalidade e a beleza do corpo físico. Ela vem, ela é mantida um pouco, ela começa a ir embora e depois tudo isso vai para o brecho, né? Como a gente diz. Então, a riqueza maior que é o corpo-mente, ele também irá colapsar, né? Portanto, o Swami nos apresenta uma passagem aqui do Govindam, Bhaja Govindam. Não se orgulhe da sua riqueza, das suas conquistas materiais, não se orgulhe dos amigos e da juventude, né? O ego humano tem uma capacidade de desenvolver vaidade por coisas mais absurdas possíveis. Ele é capaz de desenvolver vaidade até por ignorâncias, porque ele acha que a sua ignorância tem um elemento de muita sabedoria, né? Então, o ego nada mais é do que isso, ideias grandiosas a respeito de si, das suas ideias, noções, das suas conquistas, e ele acredita que até mesmo o corpo, ele é vaidoso, porque o corpo é bonito, como se ele tivesse alguma coisa, né, a ver com isso, né? Ele nasceu assim, ele foi criado assim, os pais dizem, ah, não, a genética dos pais, ou isso e aquilo, é Chuara, tudo homem. Mas o indivíduo, ele precisa roubar aquilo que pertence a mais Chuara e se sentir vaidoso por tudo. É incrível. Então, não se orgulhe por nada disso, os amigos, a juventude, a beleza, tudo isso vai ser destruído pelo tempo. Liberte-se desta ilusão do mundo Maya e alcance o reino de Brahman, que é a sua real natureza intrínseca, que é livre da temporalidade sobreposta por todas as configurações dos objetos projetados por Maya. Tudo que é projetado, ele é projetado sobre uma lei fundamental chamada causalidade e temporalidade. Adi Shankaracharya, dia após dia, a vida se esvai diante de nossos olhos, a juventude se esvai, os dias que se foram jamais retornam e a maioria dos samsaris, eles vivem sempre chorando e lembrando os dias melhores que passaram. Eles esquecem os dias terríveis, se agarram àquelas memórias de momentos agradáveis e eles ficam chorando porque aquilo já passou. Saiba que jamais retornará nem a dor nem os prazeres dessa vida, porque neste fluxo de mitya, né, tudo segue essa linha temporal, né? Você experimenta as coisas e elas se tornam vagas memórias retidas na mente subconsciente. Portanto, Kalam, o tempo, é dito ser o princípio Shiva, aquilo que devora tudo. Devora a riqueza, devora a saúde. É, Este tempo é inconstante como as ondas do mar. A vida se esvai como um relâmpago. A gente nunca sabe o que vai ser, o que vai chegar no dia da manhã. E é melhor nem pensar. Melhor nem pensar. Você tem um probleminha qualquer e de repente você se torna, como é que se diz no Brasil? Disabled, meio paralisado de uma perna, entendeu? Ou alguma coisa acontece, né? Um AVC, e você já não é mais aquele eu que você pensava ser.
você vai requerer, né, a ajuda dos outros o tempo todo, e você precisa ter humildade e não cair numa deprê porque o seu eu sumiu, agora você tem um eu que é paraplégico, entendeu? Então, que eu é esse? O eu tem que ser estar estabelecido no eu real, para que a gente não vai sofrer sempre essas inconstâncias do tempo, né? Busque refúgio em Brahman, proteja-se somente na compaixão e na sabedoria do Aham Brahmasmi. Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, é a mulher mais inconstante na Terra, que nunca gosta de ficar no mesmo lugar, sai de um lugar num instante, né, e volta para outro lugar. Então, isso aqui é uma brincadeira que a cultura diz. As pessoas adoram Lakshmi Deva porque eles acreditam que ela vai favorecer o acúmulo de riquezas, né? Mas tudo que é ganho vai ser perdido. Aí diz essa a Lakshmi Deva, ela é realmente inconstante, né? Ela parece ser quase como uma prostituta que vai aqui, daqui a pouco te deixa, vai para o outro, faz o outro rico, e aqui para lá. Você não pode se agarrar em nada que não seja a sua real natureza. Tudo que vem, vai. O homem sábio é o mesmo em situações de prazeres e dores, desejáveis e indesejáveis, o que significa, antes foi dito que ele era o mesmo, tanto equilibrado nos prazeres e nas dores, agora ele diz que ele é equilibrado em relação ao Sukha e Dukkha, né? Que é a causa de Sukham e Dukkha, situações agradáveis e desagradáveis. Então, ele está fazendo uma distinção sutil entre circunstâncias desagradáveis que produzem dor, circunstâncias agradáveis que produzem prazer. E o homem sábio, ele transcende, né? Tanto as circunstâncias agradáveis e desagradáveis, né? Punya Papa, e tanto os prazeres e dores decorrentes de situações agradáveis e desagradáveis. Você tem que transcender a identificação com todos os pares opostos. É isso que o Swami está dizendo aqui, nas palavras de um verso aqui de Adi Shankaracharya, o nosso grande herói. Ele é o mesmo na censura e neologia, isso é um ponto muito bacana, porque é mais lá no bem psicológico e que às vezes expõe farsantes, né? Aqueles fake gurus, que eles são um equilíbrio, uma equanimidade, uma compaixão enorme, até que alguém diante dele, diante das câmeras, o ofenda ou desrespeite. Aí eles podem realmente perder, né, totalmente o equilíbrio e ter reações muito violentas, né, como a gente ouve dizer por aí. Ser sensível demais às críticas e os desrespeitos, a calúnia. Como é que você vai controlar as pessoas? As pessoas podem criar calúnias, histórias, né? Se a gente vive dependendo, o Swami Dayananda que escrevia, falava um pouco sobre isso de vez em quando, falando que o problema do respeito, né, e do elogio, se você começa a ser uma pessoa respeitada pelos outros, você tem que ficar alerta, ficar esperto, porque você vai construir o seu castelo com base nesse respeito, nesta apreciação, esta admiração, esses elogios, essas validações. Então, você está construindo o seu ego em torno disso, mas o alicerce desse ego são os elogios, os respeitos, as validações que você recebe de todos, né? Se amanhã as pessoas retiram isso, o seu eu, o seu eguinho, né? O ego, ele desmorona, porque ele foi erected, ereto numa fundação muito frágil, que é a validação, o amor, o respeito dos outros, né? O elogio dos outros. Portanto, se a pessoa mandar para você um elogio, simplesmente não aceite, mesmo que venha enrolado num papel, folheado em ouro, nada de, não aceite nada, entendeu? Porque aquilo ali vai fazer você cair do cavalo.
Coisas que você faz vai agradar algumas pessoas, as pessoas vão te glorificar, outras vão te criticar, você jamais pode controlar, jamais você obter o respeito e a aprovação de todos. Em geral, aqui e ali nas escrituras é dito que Yane é aquele que tem, de modo geral, a simpatia e a apreciação de todos, porque é um indivíduo que se comporta bem, é um indivíduo que tem uma energia de amor, né? De sabedoria, de luz, etc. Mas não existe regras sem exceções, né? Até mesmo Ramana Maharaj foi levado à corte, fizeram um processo contra ele. Um dos seus discípulos, que era o gerente, o administrador do ashram, ele ficou muito bravo porque ele não assumiu o posto mais alto em determinado momento, se voltou contra o pobre Ramana e fez o Ramana ir até a corte, né, lá na justiça da cidade dele, sempre vestido com a fraldinha dele, para servir, né, para o réu, agora pode se defender. Aí as palavras dele, eu já falei, eu comentei isso com você, eu tinha esse CD daquele diálogo, entendeu? Que era uma coisa impressionante, o que ele dizia, assim, que ninguém entendia, entendeu? É uma coisa linda. Deve estar ainda lá nos Estados Unidos, deixei tudo lá, se ainda estiver por lá. Portanto, o Yanni, qualquer que seja o curso de ação que ele tenha que tomar, ele verá os prós e os contras, os méritos e os deméritos, os elogios e as críticas. As opiniões são diversas, né? Dependendo de cada um. E ele também ele não olha para trás. Isso é uma característica também. Ele não se arrepende de nada. Ele acessa a situação, toma uma decisão e uma vez que ele tenha, ele permanece nesse curso de ação até que, em determinado momento, ele possa dizer: não, agora eu tenho que corrigir esse curso de ação. Mas jamais se arrependendo, jamais, né, se pegando aquele chicotinho psicológico, dizendo: eu não devia, não deveria ser isso, não deveria ser aquilo, né? Então, essa história de chicotinho, eu faço muito piada com tudo isso, entendeu? As pessoas que ficam sempre se arrependendo, parece um chicotinho sutil que você fica se chicoteando porque se arrependendo de coisas que você fez no passado que não podem ser modificadas, né? Então você não pode mudar a opinião das pessoas, você segue o seu caminho sem levar em consideração a opinião dos outros. Tudo que você quiser fazer, você vai ter. Tem aquelas pessoas que ficam perguntando: o que que você acha? Vai acha disso? Acha já é um sintoma de uma pessoa com uma personalidade muito fraca, né? E que depende da validação, da opinião e aprovação das pessoas antes de tomar determinadas decisões, tá? Então, isso não ocorre na mente de um Yanni. Portanto, ele não haverá muita preocupação a respeito de censura e crítica, e isso serve para todos, até Ramadev foi criticado, Krishna foi muito criticado, segundo as nossas escrituras, Shankaracharya foi extremamente criticado. Ninguém pode escapar da crítica, do desrespeito e até calúnias. Portanto, não se deixe levar nem pelos elogios e nem pelas críticas. Se alguém critica e se diverte no processo, você deve estar feliz. Pelo menos alguém está feliz me criticando. Então, por causa de mim, eu estou fazendo alguém feliz, né? Então, essa é a piadinha, né? Se eles estão obtendo algum ananda, alguma satisfação, né? E por que eles estão me criticando? Que assim seja. Ele não me faz nada, não me perturba, né? Mas está promovendo felicidade a eles. Isso me lembra, quando eu li isso aqui no outro dia, eu lembrei de uma história, de uma piadinha, né, espiritual, mas muito radical, muito interessante. É muito bacana também, porque se trata de um Yanni, mas é uma mulher, tá? Uma Yanni, né? Uma mulher autorrealizada, e era muito jovem, que é um fenômeno muito raro, né? E ela era extremamente fisicamente linda, atraente, maravilhosa, né? E ela era muito independente, né? Principalmente considerando a cultura védica. E ela gostava de ir no cinema. Então ela ia no cinema sozinha, aquilo já chamava um pouco a atenção. Por que que uma mulher tão linda, tão jovem, tão maravilhosa, está vindo sozinha, né? Era uma indiana, mas ela tinha uma vassana para assistir filme indiano.
Aí ela vai, ela senta lá. E aí as pessoas, né, como você sabe, né, os homens, né, se tiver uma oportunidade, né, eu quando era garotinho eu experimentei isso, olha que menina bacana, né, vou sentar perto dela, né? Aí vem um, senta do lado direito dela, outro vem, senta do lado esquerdo, né? E ela lá assistindo o filme como boiane, né? Sem nenhuma preocupação, né? Aí o do lado direito vai e coloca a mão na perna dela. Ela dá uma olhadinha e, como se nada fosse, indiferença total, continua assistindo o filme. Aí vem o do lado esquerdo e coloca a mão na perna dela também. E ela permanece equânime, né? E aí, no final das contas, o do lado direito coloca a mão no peito dela. O do lado esquerdo, vendo aquilo, coloca a mão no peito esquerdo dela também. Aí, daqui a pouco, naquele tempo, tinha sempre no cinema aquele que ia com a luz iluminando para ver se todo mundo estava se comportando, né? Aí o cara veio, o fiscal foi lá ver, foi ver os caras com a mão nela, né, em cima dela, né? Aí ele falou, mas que é isso? Para com isso! Babá, babá, o que você está fazendo? Deixa a moça assistir o filme. Ela olhou para ele e falou assim, me desculpe, o que que o senhor tem a ver com isso? Né? É o meu corpo, são os meus peitos, e eles estão se divertindo, eles estão adorando, eu estou adorando o filme, e eles estão adorando me tocar. E por que que você deve interferir nisso? Vai cuidar da sua vida, entendeu? Eu sou simplesmente indiferente. Estou curtindo o meu filme, eles estão curtindo o contato com meus peitos, né? Então, isso é um radical, uma piadinha radical, né, para ilustrar o extremo desta equanimidade, né, colocada por um guru muito doido, né, um guru muito radical, extremo, que eu não posso citar o nome, é uma daquelas historinhas que eu ouvi daquele meu guru, que eu não posso citar o nome, nos velhos tempos dos anos 80, né, mas que eu me lembrei, assim, lendo isso, né. Eu peço que as mocinhas aí não tenham se ofendido. Eu achei muito bacana, como um exemplo radical de tudo isso. Por quê? Eles estão obtendo satisfação aqui, eles estão me criticando, eles estão tocando o meu corpo, por que eu deveria me perturbar? Eu estou feliz que eu estou fazendo eles felizes, né? Aqui diz, só me vi de aranha, Gi. Se algumas pessoas conseguem obter muita felicidade me insultando, me ou espalhando escândalos, calúnias contra mim, por que eu devo me preocupar? Que assim seja, né? São coisas, assim, parecem radicais, mas são simples. Eu vi isso acontecendo recentemente. Uma pessoa, né, da Sampradaya do Vedanta ficou tão desesperada com críticas que rolavam na internet, e dizia que era calúnia, criou grupo para se defender. E eu olhava para aquilo e dizia, por que essa pessoa está tão preocupada com isso? Um Yânia não fica preocupado com nada disso. Ah, porque é adármico, né? É o meu prestígio, é a minha, como é que se diz? É a minha reputação. Porra, mas quem está preocupado? O Yanni não está preocupado com reputação, entendeu? Não tem condição de proteger a sua reputação, porque as pessoas podem te atacar a qualquer momento, né? Então, tem muitos elementos aqui de apontamentos, né, do que é realmente, o que deve ser uma mente equânime de um Yanni. As pessoas muitas vezes abdicam ou gastam até mesmo as suas riquezas conquistado com esforço apenas para obter mérito e virtude e manter o prestígio e oferecer alegria e entretenimento a pessoas carentes disso é a maior virtude, né? Então, estou obtendo essa virtude ao permitir que eles falem mal de mim. Esse é o ponto aqui. Que eles me insultem, que eles ataquem a minha reputação, né? Que eu possa dar felicidade a todas as pessoas, que elas possam me atacar, me tocar. Eu não faço nada. Fico feliz de saber que eles estão felizes, não vou perturbá-los, deixe que eles falem o que eles quiserem. Uma vez que você diga isso, eles vão parar de falar de você. Portanto, isso aqui é uma outra passagem de um texto nosso, aquele que é equilibrado na censura e na elogia. Ou é o mesmo passagem do Gita?
Ele é o mesmo em honra e desonra, verso 25. Ele é o mesmo em relação a um amigo e um inimigo. Ele é um renunciante de todas as ações. Ele é um gunatita, aquele que transcendeu a identificação com a sua natureza prakriti. Mesmo conceito. Samatva, equanimidade, é explicado em detalhes num outro texto. Não, aqui. Mana Nayaho. Ele é o mesmo na honra e na desonra. De novo, você não pode escapar da honra e da desonra, né? Eu já cobri isso. Os filhos, até mesmo os filhos, às vezes, eles se voltam e eles retiram a admiração e honra que eles tinham pelos pais. Até mesmo filho e filha isso acontece. Um membro da família. Então, a única solução é você não depender de nada disso e permanecer equânime. Indiferente à censura ou elogio, não, eu vou ser indiferente à censura, mas elogio eu coloco, eu deposito, né, na minha cartela para sustentar o meu ego vaidoso, né? Não, honra, desonra, todos isso são pares opostos, nós não temos nenhum controle. O Swami é aquele que permanece o mesmo, equânime. Amigo e inimigo, é o mesmo conceito, né? E aí o Swami levanta uma questão interessante, mas o Yanni, será que ele tem inimigos? Lógico, lógico. Não existe, existe sempre exceções a uma regra. O Yanni, em geral, é um ser amigo, né? Que quer o bem dos outros, etc, etc. Mas ele vai dizer coisas para pessoas que não estão preparadas a ouvir e vai ofender aquelas coisas, aquelas pessoas, e aquelas pessoas se viram contra ele, é natural. O Yanni tem que estar caminhando sempre pisando em ovos, entendeu? Porque se ele diz as coisas nua e crua, assim como elas são, aquele que era um devoto, um discípulo, vai embora e vai embora dando tiro pro alto às vezes, entendeu? É inevitável. Então tem que estar apresentando esses conceitos sem pisar no calo de ninguém, que às vezes, né, não é simples. Às vezes os calos precisam ser pisados, a ignorância precisa ser exposta, a arrogância precisa ser exposta, a vaidade precisa ser exposta, né? O Yanni não vê ninguém como inimigo, mas os outros vão vê-lo como inimigo. Ele permanece o mesmo. Isso é Samatva. Ele é um renunciante em todas as ações, início da atividade, esforço significa as atividades de ligação, atividades vinculativas. Ele renuncia àquelas tendências vinculantes à ação. Ele desistiu das ações, a menos que elas sejam realmente, né, praticamente, no nível prático necessárias, mas sem nenhum vínculo, sem nenhuma tirania para agir de determinado modo, em determinadas circunstâncias. O que você quer dizer com atividade vinculante? Uma atividade vinculante é aquela cujo cumprimento considera se tornará, me fará tornar pleno. Então, existem modos e modos de a gente interpretar ações vinculativas, vasanas vinculantes, né, como queiramos, são aquelas vasanas que nós acreditamos seja importante, seja para me proteger ou seja para me completar, para me tornar mais seguro e feliz, né? Então, como você vai conter a força, né? A força dessas tendências, né? Através da compreensão e através da disciplina, de ver quando essas tendências a atividades, né? Raja ou guna, atividades constantes para obter, proteger, manter, afastar essas atividades vinculativas que nascem no berço da ignorância, né? Elas têm um poder grande, o poder, né? Poder tirano dessas vasanas, né? Então, é aquele que transcendeu essas tendências. Ele não é movido por atividades ou vasanas ou desejos vinculantes. Os desejos vinculantes foram
convertidos em desejos não vinculativos. Não vinculativos significa o quê? Que quer eles sejam realizados ou não, nada me modifica, né? Se um desejo me for concedido pela graça do Senhor, isso não me fará mais feliz ou mais pleno, porque a minha natureza é a consciência plena. Se um desejo for obstaculizado, primeiro que não era um desejo, mas era uma mera preferência, isso não altera em nada. Nada pode ser adicionado, nada pode ser subtraído na mente do Yanni a respeito da sua paz, que depende somente da compreensão de sua real natureza Purnatva, a única realidade. Quando eu espero Purnatva através de ações e seus resultados, eu tenho uma vassana tirânica que irá me governar por muito tempo. E não somente isso, vai me frustrar, porque se eu tenho uma vassana vinculativa, se eu tiver isso e isso, eu vou ser mais feliz, vou ser feliz, isso e aquilo, né? Eu tenho expectativas, e as expectativas invariavelmente são frustradas, sempre frustradas. E mesmo quando elas são concedidas, elas são obtidas, como no caso de uma pessoa da minha família que está vivendo numa bolha do amor absoluto, né? Obtido, né? Por questão kármica, sem saber, né, que você, embora você possa ter um objeto de desejo obtido, né? Então a sua expectativa foi realizada, mas ainda assim você precisa compreender que nada é para sempre. Se você tinha aquela atividade, aquele desejo vinculante, obteve o resultado que foi o ganho daquele objeto de desejo, saiba que a manutenção vinculante daquele objeto de desejo também representa um grande problema, porque é impossível você manter. A vida é muito complexa. É difícil obter e é difícil manter, e é absolutamente impossível evitar o inevitável, que é a constante mudança que existe neste mundo do Prakriti de Maya. E as pessoas fazem isso por meio de muitas atividades rajásicas que se tornam tendências vinculantes, que criam expectativas que serão frustradas diante da impossibilidade de controlar o campo das interações. Então, quais são as atividades vinculantes? É aquela atividade feita não para obter Purnatva, mas a partir de Purnatva. Então, primeiro eu tenho que compreender a minha real natureza, que é satisfeita, perfeita, completa, assim como ela é. Nenhum ganho de nenhum objeto pode me completar mais. Não existe essa história de uma cerejinha em cima da torta, como algumas pessoas dizem. Não existe isso. Nada pode ser adicionado à sua natureza purnativa. O oceano, as águas que descem rios abaixo, montanhas abaixo, as águas que descem das nuvens pesadas jamais alteram a natureza purnativa do oceano, né? As águas que evaporam para formar as montanhas de gelo, os rios, né? E a chuva também não alteram a natureza purnativa do oceano. Então, essa é a posição do indivíduo, que, embora esteja agindo, ele não tem ações que são vinculantes, porque ele não tem nenhuma expectativa de obter Purnatvam através de ações e seus resultados. As atividades permanecem rolando, tudo isso ocorre no nível do Anatma, mas dentro, né, este Gunatita, ele sabe que eu sou a consciência, a única realidade, a minha natureza é plenitude, completude, nada pode ser adicionado, mas ainda assim eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa, seja para dar exemplo aos outros, ou seja porque minha condição kármica requer que eu faça alguma coisa. Mesmo a atividade para melhorar o seu próprio, essa é boa. Mesmo a atividade para purificar e melhorar o seu próprio, a sua própria mente, não é uma atividade vinculativa, vinculante para o Jnani, tá? Ele não faz, na verdade, ele não faz nada para purificar a mente. Ele simplesmente observa as impurezas assim que elas emergem,
e a própria luz da consciência, né, a identificação sua com a consciência que ilumina e revela, ela tem o poder de dissipar ou minimizar ou produzir mais e mais purificação, porque nada resiste à consciência que vê. Se você vê uma impureza, automaticamente você está dissipando essa impureza, tá? Sem nenhum sentimento de incompreensão ou de impureza, eu sou impuro. Não, a mente está impura. Então, nenhuma atividade, nem mesmo para purificar e refinar a mente, é vinculante na mente do Yanni. Ele sabe que a condição da minha mente não tem nada a ver com a minha real natureza. Minha real natureza é nirguna. A condição da minha mente é saguna. Eu preciso de mais sattva guna para, para que eu possa refinar e purificar ainda mais o meu complexo corpo-mente. Tudo isso ocorre no âmbito do anatima, mas depois do Atmayana, principalmente em estágios mais avançados, tudo isso ocorre simplesmente a mera visão da impureza vai dissipando a impureza sem fazer nada. Pode confiar no que eu estou dizendo. Aham Purnaham, eu sou pleno, quaisquer que sejam as condições do corpo, mente, as impurezas e as purificações. Com esse conhecimento, eu gosto de melhorar as coisas e até prefiro melhorar o meu corpo-mente, mas a mera compreensão de impurezas vai dissipando a impureza. Esse estilo de vida é um jogo. A vida é um jogo no qual, aparentemente, nós queremos ser felizes. A felicidade parece ser possível somente através dos prazeres sensoriais, até que o indivíduo cresce, se amadurece, entra em contato com a espiritualidade realmente que liberta e compreende que o jogo da vida é remover a ignorância através da compreensão profunda e firmemente retida da nossa natureza Purnatva, sempre cheio, inteiro, completo, como consciência, única realidade. O Yanni é mais ou menos aquele que foi fazer a final de cricket, também tem aquelas partidas no jogo de tênis, que não é uma partida que resolve, é uma, como é que chamava no meu tempo de garoto? É, esqueci. Sete. São cinco Sete? sets. Tem cinco sets, mas tinha um modo para expressar que era um jogo de cinco partidas, né? E quem chegar primeiro ao ponto 3, né, ganha, né? Então, o Yanni é aquele que ganhou uma, duas, três, e mais ainda assim, na Índia, naqueles velhos tempos, você tinha que jogar as cinco, porque nos dias de hoje não se joga as cinco, mas aí ele jogava a quarta e a quinta partida, sabendo que ele já era pleno, completo, ele venceu o torneio, venceu a final, e ele joga melhor ainda, sem nenhuma tensão por vencer, sem nenhuma expectativa de vencer, porque ele já venceu, né? Ele já obteve o conhecimento que liberta, né? Então imagina o estado de espírito de um time ou de um jogador de tênis ou de cricket que já venceu e está jogando por esporte. Essa é a definição de esporte que se perdeu em todo o mundo. Qualquer esporte nos dias de hoje, ele parece ser mais uma batalha. Envolve tanto dinheiro, profissionalidade do esporte, tanto dinheiro, tantas coisas, que não se faz mais como esporte. O esporte é aquele que você faz um jogo sabendo que você pode perder e ganhar, sem dar chilique, ficar agressivo, insultar os outros quando você começa a perder, né? Esta é a vida de um Jiva Mukta, é um estado de espírito completamente diferente. Ele sabe que o jogo a vida é um jogo de soma zero, né? No plano de Mitya, você perde e ganha o tempo todo. Fracasso e sucesso é parte desse jogo, mas eu permaneço em minha natureza Purnatva, a consciência que ilumina e revela esse jogo da vida. Ele renuncia, ele renuncia em todas as ações e renuncia à identificação como fazedor e o desfrutador dos resultados de tais ações. Ele renuncia às ações, ele renuncia à identificação com o karta e com o bhokta, ok? Ele transcendeu os gunas, ele transcendeu a identificação com seu corpo saguna.
Com isso, não tem nada mais que possamos falar sobre a conduta do Yanni, o benefício do Atma Yanni. As duas coisas principais apresentadas nesse capítulo 14 é a equanimidade, né, samatva, e a liberdade de atividades vinculantes, né, de desejos vinculantes. A equanimidade só é possível se nós tivermos liberdade, se formos livres de desejos vinculantes. Se nós tivermos desejos vinculantes, a equanimidade é impossível, tá? Porque eu tenho desejos vinculantes e se os meus desejos vinculantes não são realizados, eu não consigo ter uma atitude equânime em relação a fracasso ou impossibilidade de obter o que eu queria. Aquele que me adora, adora somente através da devoção inabalável, torna-se apto a atingir a natureza de Brahman, a natureza do próprio Atma do Jiva, além desses gunas de Maya. Aquele que me adora através da devoção inabalável. De novo, o elemento devoção como um elemento compulsório no processo de purificação, refinamento, elevação espiritual e autoconhecimento. Atingir a compreensão de sua natureza Brahman requer uma devoção enorme. Devoção às escrituras, devoção aos ensinamentos expostos pelo Guru, né? E a devoção é outro que uma curiosidade, é outro que uma ambição vaidosa de querer se sentir um Mahatma, um iluminado, ou isso e aquilo, não tem nada a ver com isso. Essa devoção, ela é tão pura, ela é tão genuína que vem de dentro, que é uma coisa absoluta, não relacionada com o ego, mas é relacionada com algo além do ego, é o desejo por voltar para casa, como se costumava dizer no passado, de reconhecer a sua real natureza como a natureza de Deus, né? Então, esta a terceira pergunta já foi respondida. Qual é o meio para me tornar Gunatatiha? Tativa? Tati. Gunatati. Tatita. Gunatatita. Qual é o meio? Qual é o modo? Sadhana. Que sadhana? Devotion. Nós vimos nos capítulos 12 e 13, Lord Krishna exaltando a devoção como a principal sadhana, né? A principal elemento, o principal attitude que deve permear todos os tipos de sadhanas que nós fazemos. E aqui ele está mais uma vez salientando a, a, a devoção inabalável, um desejo, uma devoção, uma gratidão, uma reverência, um amor pelo milagre da vida, né? Compreendendo a natureza de Saguna Deus, para mais tarde poder investigar a natureza de Saguna Deus como o meu próprio Nirguna Atma, né? Além dos gunas. Então, a terceira questão é como obter tudo isso. Nós poderíamos iniciar, né, diversos capítulos aqui para ensinar, para vermos todos os ensinamentos do Gita que abordam todas as sadhanas que envolvem karma, dharma, upasana, shravana, manana, nididhyasana. Mas tudo isso agora foi comprimido como uma atitude devocional que precisa permear todos os estágios do nosso processo espiritual. Senão, a busca ela vai ser movida pelo ego, que quer resolver o seu problema de inadequação, desenvolvendo uma ideia nova que agora eu sou um Jnani, agora eu sou Brahman, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Krishna já respondeu essa questão em diversos versos através do Gita, e há diversos capítulos, e ele tocou também no verso 19 e 20 deste capítulo. Yana, somente o Atma Yana, nenhum outro, nada mais pode produzir esta compreensão de sua natureza nirguna, gunatita, transcendendo a identificação com o corpo prakriti, com o mundo prakriti. A única coisa que pode produzir este Atmayana é o conhecimento que ilumina e revela a ignorância, dissipando-a através de sua luz, de novo, dissipando as impurezas, dissipando as vaidades, as arrogâncias, né? As ambições egóicas, dissipando, a luz dissipa tudo, ela dissipa qualquer tipo de escuridão.
Jnana, conhecimento, é o único meio para você eh, compreender a sua natureza gunatita. Krishna já falou sobre isso, ele está reorganizando isso, colocando talvez na perspectiva de todas as outras. Eu esqueci de ler essa parte final aqui. Colocando tudo isso organizado em relação aos 5 níveis de sadhanas que nós vimos no capítulo 12. Então, Krishna diz que o meio, Bhyanya, é a devoção, nós vimos isso no capítulo 12, que ele está dizendo. Bhakti Yoga consiste em karma, ação, o passo na meditação. 5 níveis de Bhakti nós vimos, né? Bhakti a nível de Karma Yoga, Bhakti a nível de Karma Yoga 2. Karma Yoga 1 é a Karma Yoga do Sakama Karma Yogi, que ele faz o que faz, dedicando as ações, recebendo os resultados, mas ainda assim ele faz para colher os resultados, e os resultados são para o seu benefício pessoal, né? Sakama Karma Yogi. Sakama Bhakta. Niskama é o segundo nível, né? Ele foi dividindo o segundo nível, que você é um Niskama Bhakta. Niskama, você quer, acima de tudo, o seu crescimento espiritual e que suas ações possam ajudar a sustentar a estrutura do Dharma, proteger o Dharma e beneficiar um maior número de pessoas, se possível. Tá? Então, do mesmo modo, a meditação foi subdividida em 2 níveis, né? Você vai meditar na natureza de Saguna Deus como seu Istadevata, sua deidade pessoal, confinado por um nome, uma forma e característica e propriedade. Aquilo vai trazer você a focar a sua mente nos atributos dessas representantes de Ishvara, até que você possa focar simplesmente em Ishvara. Ishvara como? Totalidade do cosmos, Vishvarupa Ishvara. Então, você está meditando na natureza de Vishvarupa Ishvara, o 4 nível, e o Yin Yoga ele não é subdivisível, porque o Yin Yoga ou você sabe que você é de natureza Gunatita, ou você não sabe. Uma devoção inabalável através dos 5 níveis de sadhanas. O que você quer dizer como devoção inabalável? Para isso, você precisa lembrar do capítulo 7. Não é uma devoção no momento de crise para pedir proteção e conforto. Não é uma devoção por desejos de riquezas e ganhos mundanos. Não, não é essa devoção. Ah, eu estou fazendo um novo empreendimento, estou abrindo um negócio, isso e aquilo. Agora eu vou fazer muita sadhana para que você possa facilitar a prosperidade, né, da minha família, do meu negócio. Assim. E nós vimos também um outro nível de devoção, no qual eu estou buscando a purificação, o melhoramento e o conhecimento. Qualquer que seja esse nível, você tem que ter uma devoção inabalável. Mas a devoção mais elevada é a devoção pelo conhecimento, como nós sabemos, é uma devoção inabalável pelo conhecimento através do qual eu vou compreender a real natureza do Senhor. Devoção inabalável, né? Por quê? Porque ela não depende da prosperidade, não depende da remoção da dor e da crise e da depressão, ela não responde. O devoto inabalável, ele não se volta contra Deus, como no caso daquela minha tia que eu falei para vocês, porque o marido morreu, ela simplesmente perdeu a fé em Deus, perdeu a sua devoção. Não, a devoção inabalável é aquela devoção muito madura que jamais se volta contra o Senhor, porque ela compreendeu este relacionamento, o jogo da vida, esse sistema Ishvara, e ele quer compreender a real natureza desse Saguna Ishvara, porque ele compreendeu que a natureza de Saguna Ishvara, a real natureza do Jiva Atma é Guna Chitta, né? Equanimidade, Samachitya, é aquela equanimidade além da identificação com as variações dos gunas. Essa pessoa, com esta devoção, esse desejo inabalável, ela irá certamente cruzar
o Maia, a floresta do Maia, a floresta dos Gunas, a floresta essa infinidade de configurações, objetos sencientes e não sentientes, provocando atração e repulsão. É difícil atravessar este oceano do samsara, essa floresta dos gunas, né? Para ir além disso, o indivíduo precisa de uma devoção inabalável. Essa devoção inabalável nada mais é do que mumukshutva. É um desejo total pelo autoconhecimento, ao tal ponto que você já não tem interesse por outros desejos, porque como eu coloco sempre, esse desejo vai crescendo, crescendo. Ele precisa crescer porque é o crescimento desse desejo que vai queimando os outros desejos. Os outros desejos são obstáculos porque vão simplesmente fragmentando a sua energia na busca daquilo que é a única coisa valiosa, que é o conhecimento da sua natureza Gunatati, Gunatati ou Nirguna. Portanto, é importante passar por todos os níveis de sadhanas, como apresentados nos Vedas e no Vedanta, né? Karma, observação do Dharma, que é o outro lado da moeda do karma, porque karma literalmente envolve ação, mas karma não para ali. As ações, qualitativamente, elas podem ser em harmonia ao Dharma ou em violação do Dharma. Você só é um karma yogi se as suas ações são em harmonia com o Dharma, com raras exceções, que os erros são sempre possíveis, né? Mas aí você está observando, você está disciplinado, vendo tudo isso, passando pelos dois níveis de Upasana, como apresentado pelo Lord Krishna. A devoção deve estar presente, permeando tudo isso, de modo que você entre nos ensinamentos do Vedanta, dos Upanishads, que envolvem ouvir os ensinamentos a respeito da real natureza do eu, que é de natureza Gunatita, ou Nirguna Atma. E não somente você precisa ouvir, você precisa refletir muito, fazer muito dever de casa, tá? Ouvir ensinamentos é bacana. Tantas pessoas chegaram no Vedanta Brasil, permaneceram alguns anos e foram embora. Não é que elas tenham ido embora porque elas obtiveram a compreensão final e agora elas são livres dessa identificação equivocada com o mundo Prakriti. Não, elas vão embora porque elas somente ouviam os ensinamentos. Elas não faziam manana e nididhyasana. Manana e nididhyasana deve suceder este estágio de Shravana. E o Nididhyasana é o que permite realmente a assimilação e a internalização, que nada mais é do que uma meditação muito profunda, uma contemplação muito profunda a respeito daquilo que é o mais sutil do sutil, como dito em nossas escrituras. Nididhyasana vai permitir a internalização, assimilação e internalização. Isso precisa ser mantido, essa estrutura, essa devoção, através desses 5 níveis de disciplinas espirituais que conduzem ao autoconhecimento e à libertação da problemática da dor humana. Todos esses níveis, ele torna-se apto, elegível para se tornar um com Brahman. Então, é através de passar por todos esses níveis de sadhanas, né? O indivíduo vai se preparar, vai se purificar. Existem exceções às regras, sim. Tem pessoa que não precisa passar por todos esses níveis, mas isso é 0,0001%, ou até menos, né? 0,00,1% são as pessoas que se sentem atraídas por Vedanta. Depois, 0,01% permanecem neste processo porque elas não desenvolvem um desejo suficiente para derrubar os outros desejos mundanos, entendeu? Elas ficam divididas entre desejos conflitantes. Mas, como eu estava dizendo, as pessoas chegam no Vedanta Brasil, vão embora porque não fazem o dever de casa. O dever de casa é que vai permitir, através do contato com o guru, com a inspiração que vem do guru e os ensinamentos que o guru expõe, o crescimento do mumukshutva, um desejo ardente, intenso, que só é possível na medida que ele vai dissipando todos os outros desejos. Como dissipar os outros desejos? Compreendendo que os outros desejos jamais vão entregar o que nós estamos buscando. Somente então o indivíduo,
o Sadaka, o Nididhyasaka, atinge a compreensão, a Aham Brahmasmi, não da boca para fora, mas a compreensão direta, devidamente assimilada, e ele permanece na absorção em Brahman. E a absorção em Brahman não é realmente um Samadhi Yoga, é simplesmente a lembrança constante, o não esquecimento constante daquilo que é a única realidade, a consciência do próprio buscador que está iluminando e revelando este processo de busca pela compreensão daquilo que já é e já sempre foi a real natureza do buscador. Brahma Svarupa, a natureza de Brahman, de cada um ser vivo, de todo o mundo, o universo até mesmo inerte, é de natureza livre dos gunas, é o substrato, é o pano de fundo, é o apoio no qual essa ordem aparente é projetada e sustentada. Livre de qualquer atributos é a natureza desta consciência. Brahman é Nirguna. Nirguna Svarupa, natureza sem atributos, significa Guna Chitatvam, transcender as qualidades que configuram os diversos aspectos das personalidades humanas, né? É transcender a identificação com o irreal. Tal pessoa e somente tal pessoa alcançará Atmayana e se tornará Gunachita, estabelecido em sua identidade além dos gunas. Ah, tem ainda mais um versinho aqui. Posso acabar? É mais o último verso, é rápido. Eu sou, de fato, a base do imutável, imortal Brahman, Saguna, do Dharma eterno e da Ananda, a bem-aventurança incondicional. Sou Krishna falando, né, em resposta ainda a Arjuna. Eu sou o imutável, além do tempo, eu sou a consciência, a existência, Brahman, a base do imutável, imortal, Brahman, Saguna. Por que tem Saguna aqui? Eu sou, de fato, a base do imutável, o imortal Brahman, Saguna, eu sou a base de Saguna Ishwara, né? Eu sou o Nirguna Atma, Nirguna Brahman. Eu sou a base do Dharma eterno, eu sou a base no qual a bem-aventurança ocorre incondicionalmente para aqueles que transcenderam esta identificação equivocada com o corpo-mente Prakriti. Aqui, Krishna diz, aquele Brahman que você quer atingir, que é Gunachita, além dos atributos, não é outro senão o seu próprio eu. Sou eu mesmo. Então, eu não sou Devaki, Bababá, Krishna, eu não sou essas deidades, eu não sou nenhum Saguna Ishwara, e muito menos os representantes de Saguna Ishwara, né? Eu não sou filho de nenhuma deidade, ou mãe de nenhuma deidade. Eu mesmo sou a personificação de Brahmaji, de Ishwara. Eu sou, de fato, a base no qual Saguna Ishwara emerge. Eu sou a personificação de Brahman, Brahma embalado, eu sou embalado em Krishna corpo, em Vishnu corpo. Todas essas divindades são Saguna por natureza, mas eu sou a real natureza de todos os avatares, de todas as deidades. Que tipo de Brahman eu sou? Essa descrição foi apresentada no próximo evento. Eu sou eterno e de natureza completa. Bem-aventurança significa completa, plena, que não depende das condições do campo das experiências dos Jiva Atma, dos Jivas humanos, né? Que tipo de natureza Brahman? Imortal, além do tempo, além da imperecível, além do imperecível, da decadência, da velhice, Jara, Paksha, né, que é livre de declínios e decadência, livre de modificações, etc, etc. Essa é a natureza de cada um de nós, que precisa ser realizada devidamente. Não informativamente conhecida, mas devidamente realizada. Eu sou aquele ser imutável, aquela consciência imutável, imortal, que é além de todas as formas de modificações, né? Não sei se você lembra, as 6 modificações que o Swami
aqui e ali apresenta, né? Sendo a única, a última modificação, a modificação imposta pela morte, né? Então, nós temos uma modificação do feto potencialmente nascido, aí nascido é a primeira modificação, e depois a adolescência, depois vem um outro estágio na vida, depois vem a velhice, depois vem a morte, a última mudança, né? Alguém que está além do tempo, do Dharma, Dharma nesse conceito, aquele que é alcançado através do Dharma, aquele que é o objetivo do Dharma. Essa palavra Dharma aqui significa o ensinamento védico. É aquele que atravessou esses ensinamentos através da observação do Dharma. O Dharma aqui é sinônimo de escrituras védicas, através das escrituras védicas. Essa pessoa, às vezes, é referida como Vaidika Dharma Prapayasya, os ensinamentos alcançados através dos ensinamentos, o conhecimento obtido através, ou alcançado através do ensinamento védico. Esse é o destino de todos os buscadores espirituais, de todas as escrituras, os ensinamentos de todas as escrituras, de todas as sadhanas. O objetivo é esse: alcançar a compreensão de nossa natureza guna chitta, além dos gunas, uma consciência temporal livre de qualquer modificação ou mudança. A bem-aventurança se refere à nossa unidade, né? Ser um sem um segundo, a única realidade é aquele que não tem limites, fronteiras, porque é a única realidade. Se existissem duas realidades, a gente teria como é que se diz? Uma linha divisória, uma borda, como se diz? Os países, eles têm fronteiras, né? Teriam fronteiras e teriam guardas lá, verificando, não, você não pode atravessar de lá para cá. Não, a gente tem aqui duas realidades. Uma é a realidade não dual, mas depois dessa linha tem a galera que diz que a realidade é dual. Então, a dualidade não pode vir para a não dualidade, e os guardas, né, vão ficar lá protegendo a fronteira. Mas não, existe somente uma realidade. Nós dizemos que essa realidade é Satya, Mithya, parece uma segunda ordem, mas é uma ordem inexistente, tão boa quanto inexistente. Uma realidade é real, a outra é aparentemente real, uma mera sobreposição, elas não se misturam, né? Aquilo que é Ananda Svarupa, que é sem mistura de gunas e as condições mentais e emocionais produzidas pelas configurações do Jivatma, né? Ele é livre de tudo isso. Portanto, aqui ele está apresentando a Ananda em dois níveis, tá? Existe um Ananda que é apresentado muito frequentemente a nível experiencial. Quando a mente ela está muito equilibrada, porque ela neutralizou os ragadveshas, desejos e aversões, através dessa profunda compreensão, né? Uma mente reflexiva, contemplativa, mais silenciosa, mas ainda assim alerta e ativa, cheia do brilho de Sattva, ela experimenta uma satisfação, um sentimento de bem-aventurança que é mais bem definido, eu gosto de definir como Shanti, muita paz, muita clareza. Tá? Então, a expressão experiencial do Ananda é uma sensação obtida na mente do Yana de satisfação quase perfeita, digamos assim, tá? De uma paz inexplicável, porque não depende das circunstâncias do parábada, tá? Então, a nível experiencial, muitas vezes o Ananda é explicado como essa paz, essa bem-aventurança, mas o Ananda, ele é principalmente explicado do ponto de vista Vedanta como uma compreensão da sua real natureza, que é um sem um segundo, que é a única realidade. Se não existe nada além de você, a sua mente relaxa a nível ainda mais profundo, entendeu? Porque você compreende que eu sou Purna, eu sou a única. Essa aqui é uma projeção que não impacta aquilo que eu sou, porque a minha real natureza, Satya, é aquilo
que jamais se modifica e que jamais é impactado por nada que ocorra no âmbito da projeção do Prakriti de Maya. Então, essa compreensão da natureza cheia, inteira e completa é importante para que o indivíduo tenha acesso a essas condições mentais ainda mais bem estabelecidas que produzem essa satisfação, essa bem-aventurança experiencial. Então, nós temos dois tipos de Ananda: o Ananda Yanananda e o Ananda experiencial. Tá? O Ananda experiencial é o subproduto de uma mente mais satívica, cujo reflexo produz uma sensação de paz muito grande. E o Ananda produzido através do Jnana Palan, que é o resultado de uma compreensão muito bem firme e clara daquilo que é a minha real natureza, sem nada além de mim, tudo somente é a consciência, e eu sou a consciência. E isso é obtido como? Essa bem-aventurança, seja ela como subproduto do Jnana, como subproduto da yoga, a experiência do reflexo da consciência numa mente bem resolvida, esta bem-aventurança só é possível através de muita sadhana. Né? Muita sadhana para preparar o indivíduo para o Jnana Yoga do Vedanta e sadhana para atravessar o Jnana Yoga do Vedanta sem deixar o trem, o carro ou o bonde prematuramente, né? Pensando que isso seja uma mera filosofia ou pensando que você já obteve o conhecimento, seja ele meramente indireto, mas que já dá, já basta. Né? Com isso, Krishna concluiu o ensinamento sobre os gunas, que é felizmente intitulado Guna Traya Vivага, a yoga das três gunas, Sattva, Rajas e Tamas, e a yoga que conduz à compreensão da natureza Guna Achita Brahma, Guna Traya, Guna Achita Vibhaga Yoga. A distinção entre as naturezas dos Jivatmas condicionadas pelo Prakriti de Maya e a natureza real de cada Jivatma, como aquela consciência além de todos os atributos. Hari Om, desculpa pelo atraso, almoço mais tarde hoje. Espero que vocês tenham curtido a aula. Até amanhã, no mesmo horário, a gente vai fazer o resumo desse capítulo amanhã. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Ishvara, Namastê. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.